Oi pessoal, Ah, eu sou meio receoso de começar a fazer vídeos. Eu não sei como vou me sentir em relação a isso, a recordar minha vida, ter minha vida exposta, mesmo que de forma cortada, de forma não linear, né? Eu escolho o que eu vou mostrar, mas mesmo assim eu vou mostrar algumas coisas da minha vida no YouTube. Apesar de que seja uma, duas, três, 10, 50 pessoas que vejam o vídeo ou mais, independente disso, eu não estou fazendo com fins monetários, nem com fins de crescimento ou de um suposto reconhecimento. A minha intenção é recordar, né, um pouco da minha rotina, que é como a palavra define rotina. Então, o meu dia a dia é muito igual. O horário de acordar, o que eu faço de manhã, o meu café da manhã, a hora que eu sento para estudar, a hora que eu paro para almoçar, o que eu faço durante o almoço, o horário que eu volto a estudar, até o horário que eu fico estudando, o horário que eu vou treinar, que eu vou para academia e que eu faço as coisas. A minha rotina é muito regrada em relação a isso. Então pode ser que não seja algo muito interessante de assistir, apesar que eu gosto muito de assistir vlog das pessoas, mesmo que seja algo rotineiro mesmo, algo do dia a dia, de ver a pessoa sentada estudando na velocidade 2 com uma música calma de fundo. Mas é algo que eu acho interessante você acompanhar a rotina da pessoa, mesmo que seja deixando de fundo ou para assistir uma parte do vídeo, uma parte que me motive, uma parte que dê um start assim para eu começar meu dia, que às vezes é necessário. Às vezes a gente não está sentindo que é um dia muito propício para ser produtivo. E eu quero tentar passar isso. Eu estudo muitas horas por dia, muitos dias da semana. Eu estudo praticamente 12 horas por dia, 6 dias por semana. Eu tiro domingo para descansar e mesmo assim de domingo ainda faço algumas coisinhas relacionadas a estudo, mas assim, nada muito regrado de sentar e estudar, é mais às vezes fazer alguma revisão olhando no próprio celular, que eu uso o Notion, né? Então todos os meus resumos e os conteúdos que eu tenho que estudar nesse período eu faço através dele no momento. Já utilizei o OneNote também por um bom momento, mas o Notion se adaptou muito à minha realidade e ao meu minimalismo em relação a fazer resumos. Apesar dele dar a possibilidade de fazer muita adaptação e muito floreios, né? Você colocar capa, colocar música, divisões e cores. Eu gosto de algo mais básico. O meu título é preto negrito, o meu texto é cinza, para diferenciar, com algumas coisas sublinhadas ou em itálico para dar uma diferenciada no texto. Mas eu gosto de algo extremamente básico. Eu divaguei em relação a isso, mas eu sou uma pessoa que eu estudo muito e eu quero mostrar isso, eu quero relatar esse meu período. E por que eu quero relatar esse período? Eu me formei no ensino médio em 2015, desde a sétima série a minha escolha de carreira foi a medicina. E especificamente a minha escolha da medicina foi correlata com a minha escolha da faculdade. Então a minha escolha foi medicina na USP Pinheiros, São Paulo, a USP São Paulo.
Eu fiz 3 anos de cursinho presencial. Não logrei êxito, não passei. Não passei na faculdade que eu queria. Eu fui para a segunda fase de várias e fui para a segunda fase. Nunca fui para a segunda fase da USP, por exemplo. Sempre ficava faltando 1 ponto, 2 pontos para nota de corte, apesar da USP ser a minha prova assim, favorita de fazer, a prova menos cansativa para mim. Apesar de eu nunca ter tirado um número bom de acertos, né, para nota de corte dos anos que eu fiz. A Unicamp era uma prova que eu ia muito bem também, só que a nota de corte era sempre lá em cima, então também nunca fui para a segunda fase. O restante das provas eu ia muito bem, o Enem eu ficava com uma pontuação muito boa, mas para as universidades que eu queria não dava. E nos 3 primeiros anos de cursinho presencial eu tinha muita dificuldade em aceitar fazer qualquer universidade fora das que eu queria, que eram USP, Unicamp e Unifesp. Eram as 3 principais. Se eu passasse na Unesp também, óbvio que eu iria, mas o restante, assim, faculdades muito distantes, não queria para mim. E não porque eu não reconheço o êxito dessas universidades e a importância delas, mas era algo muito definitivo para mim, o tipo de ensino que eu queria ter e aonde eu queria morar e aonde eu queria estudar, onde eu me via como realizado. Então isso era uma questão particular minha e não uma questão de eliminação de mérito de outras instituições do Brasil. Então eu fiz 3 anos de cursinho presencial, depois eu fiz 1 ano de cursinho sozinho mesmo, por conta. Eu assinei algumas plataformas de ensino. Eu tinha muito conteúdo em mim, eu tinha muito conteúdo aprendido, então foi um ano que eu aparei as arestas. Então eu fazia muita redação, fazia muito exercício de humanas, eu sempre tive uma facilidade maior com exatas, então exatas era mais tranquilo, era a matéria que eu estudava menos nesse quarto ano que eu estudei sozinho. E no fim do ano no fim desse quarto ano estudando sozinho, foi um ano que eu me preparei muito e que eu estudei muito e que eu estava confiante. Mas em setembro para outubro eu tive problemas pessoais da família. E de setembro para outubro foi um período que eu não conseguia sentar para estudar. E se eu sentava para estudar, tinha alguns compromissos e que eu tinha que sair para resolver. Então eu estudava na biblioteca municipal aqui da minha cidade, que eu moro no interior de São Paulo. Eu estudava na biblioteca municipal, então às vezes eu sentava para estudar, alguém da família me ligava para fazer alguma coisa, então eu tinha que sair para fazer e eu deixava o meu material na biblioteca para eu me forçar a voltar para lá, mas mesmo assim eu ficava 2, 3, 4 horas longe e voltava e eu só pegava meu material e ia embora para casa. E foi muito corrido e o meu preparo foi deixado de lado nessa época. Então de setembro a outubro para novembro. Eu já tinha feito inscrição em algumas universidades, algumas já deixei de fazer porque eu percebi que não ia rolar. E daí eu não prestei nenhum vestibular. A minha decisão foi não prestar nenhum vestibular. Apesar de eu saber que eu tinha muito conteúdo até setembro, na minha cabeça eu não tinha o suficiente. Principalmente as matérias de fim de ano, que são matérias muito cobradas, principalmente de exatas, né? As matérias mais para o segundo semestre, fim do segundo semestre, são matérias muito cobradas, principalmente nos vestibulares Unicamp, Unifesp e USP. E então a minha decisão foi não prestar nenhum vestibular. E por conta desses problemas pessoais eu decidi trabalhar. Então eu trabalhei numa farmácia de manipulação. Esse meu 4º ano de estudo sozinho foi no ano de 2019. Então daí eu não prestei vestibular em 2019 e por conta desses problemas eu decidi trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa farmácia de manipulação.
janeiro de 2020. Trabalhei o ano todo de 2020, no ano da pandemia. Foi muito estressante, foi um período muito... Eu não estava acostumado a convivência barra cobrança com outras pessoas. Porque o período de cursinho, o período de estudo para vestibular é um período que você passa muito sozinho. Então eu ficava muito sozinho num quartinho estudando e não tinha muito convívio com outras pessoas. Então isso de trabalhar, ter que responder a outra pessoa e ter outras pessoas dependendo do meu serviço foi um baque para mim. Mas foi muito bom, foi um momento que eu aprendi muito. E numa farmácia de manipulação eu aprendi muito contato com o ser humano. E saber entender que as pessoas não necessariamente conseguem transmitir o que elas realmente querem. Então você tem que ter manejo com as pessoas para saber atender elas. Porque às vezes elas falam uma coisa, mas necessariamente você precisa fazer outra para atender a necessidade. E porque elas não sabem transmitir realmente o que elas precisam. Principalmente na questão da saúde, que é algo muito restrito. As pessoas saberem realmente. Elas têm conhecimento de medicamentos básicos e se está com dor, tomar remédios comuns sem necessariamente saber a função de cada um. Então é algo que me ajudou bastante, e o conhecimento farmacológico me ajudou bastante também. Eu acredito, me ajudou no entendimento da medicina como um todo, e é algo que eu acredito que vai me ajudar na faculdade. Então eu trabalhei 2020 inteiro e o começo de 2021. Eu trabalhei até 10 de maio de 2021. E daí eu saí da empresa, fui desligado da empresa e comecei a estudar. E comecei a estudar para quê? Eu comecei a estudar para fazer medicina na Argentina. No começo de 2021 eu fui atrás de todas as documentações. Eu encerrei as documentações em março já, eu acho. Eu já mandei todas as documentações para a assessoria que eu contratei para ir para a Argentina, para La Plata, mais especificamente, então para a Universidade Nacional de La Plata, ou UNLP. Então as documentações estão todas ok. E só falta o certificado de espanhol, o CL. Eu decidi fazer o CL, tem alguns outros certificados que a faculdade aceita, mas eu prefiro fazer o CL porque eu tinha mais conhecimento dele por conta de pessoas que já fizeram e pessoas que estão cursando a UNLP, que já fizeram o CL e disseram que é uma prova mais bem feita para testar o seu nível de espanhol. Então, desde fevereiro para março eu já estava estudando espanhol, mas por conta do serviço eu estudava bem pouco. Então, quando eu saí em maio, eu comecei a estudar bastante todos os dias. E daí, maio para junho, eu estudei apenas o espanhol, e julho eu acabei todo o conteúdo programático teórico do cursinho. Então daí eu fiquei só tirando dúvidas com os tutores e fazendo algumas questões da prova, né? E nesse momento eu me senti muito perdido, porque o estudo de espanhol é um estudo que demanda, mas não tanto. Então 2, 3 horas de estudo por dia eu já consegui encerrar. Eu tinha o restante do dia livre. E esse foi o problema. Eu tinha o restante do dia livre. Então eu me sentia muito desmotivado, porque eu saí de um costume, primeiro o costume de estudar muitas horas por dia e depois o costume de trabalhar muitas horas por dia. Então esse período que eu fiquei tranquilo em relação... Eu sabia que se eu acordasse 10 horas da manhã até 1 hora, 2 horas da tarde eu já tinha terminado o que eu tinha para fazer no dia. E isso me cansava um pouco, eu precisava de mais. E daí eu decidi começar a estudar para os conteúdos do primeiro ano da faculdade. Algumas pessoas me falaram que eu não deveria fazer isso, que eu deveria aproveitar o momento, mas eu sabia que eu não ia ficar bem emocionalmente e psicologicamente tendo muito tempo livre até esse período. Então eu peguei o conteúdo programático do primeiro ano, que minha amiga que está no segundo ano agora
de medicina lá na Universidade Nacional de La Plata me passou, todos os livros, né? E nós temos 5 grandes conteúdos no primeiro ano. Ciências sociais, anatomia, histologia, biologia misturado com conteúdos básicos de química e embriologia. Eu decidi por 3 assuntos apenas, porque ciências sociais é um conteúdo que não tem um livro, então o professor monta a aula e te dá, então eu não achei que seria bom eu estudar, porque poderia mudar dependendo do professor que me desse a aula. E anatomia não, porque anatomia a gente aprende vendo, a gente aprende na aula prática, e eu não ia ter aula prática, então eu decidi também não pegar. Os 3 assuntos que eu estudei e estou estudando é embriologia, histologia e química biológica. E isso está me fazendo muito bem. Eu estudo praticamente o dia inteiro. Esses conteúdos eu estou estudando praticamente 12 horas por dia de novo. Eu fico as 2, 3 horas estudando espanhol. E a questão é que eu não paro de estudar o espanhol. Porque na hora que eu estou estudando para a faculdade, eu estudo em espanhol. Então os livros estão em espanhol. Os livros desses 3 assuntos que eu estou estudando. E eu vejo as aulas dos professores da universidade em espanhol. Então o estudo para o espanhol, ele não acaba. Ele é concomitante com o meu estudo para os assuntos da faculdade. E pode ser loucura estudar, porque agora nós estamos... hoje que eu estou gravando é 6 de setembro. Eu faço a prova no começo de outubro do CIEL. E é a única documentação que falta para mandar. E as aulas só começam em março de 2022. Então é muito tempo e pode ser loucura estar estudando os conteúdos agora, mas isso faz eu me sentir bem. E não é algo que me canse. Eu estudo com prazer os conteúdos e me faz bem saber o conteúdo. Então é algo que eu não sinto que eu estou deixando de aproveitar a vida por conta de estar estudando para a faculdade antes de estar na faculdade, antes de ter começado as matérias. Então, no momento é isso. Eu queria iniciar esse vídeo falando sobre isso. Eu estou estudando espanhol, estudando os conteúdos do primeiro ano da Universidade de Medicina de La Plata, da Argentina. E eu não sei, esse é o primeiro vídeo. Eu não sei se eu vou ter conteúdo ou se eu vou ter paciência para... porque eu sei que vai ter que ter uma certa edição. Eu não sei se eu vou ter paciência para fazer essa edição de vídeo para postar. Eu queria só fazer o vídeo e postar cru mesmo, sem corte nenhum, sem edição nenhuma. E porque se eu tiver que ficar editando muito, eu não sei se eu vou ter paciência para continuar isso. Mas eu gostaria de mostrar, e o meu objetivo com isso é mostrar a minha rotina, o meu preparo para outras pessoas que estejam pensando, mostrar a Argentina como uma possibilidade real, como uma possibilidade de objetivo primário, e não como, não deu certo aqui no Brasil, então eu vou para a Argentina. Porque não foi essa a minha decisão. Apesar de não ter dado certo aqui no Brasil, a minha decisão na Argentina não foi por conta disso. Foi por conta de que eu não tinha mais condições de sentar e ficar estudando conteúdo de ensino médio. Eu não tinha, principalmente de humanas, eu não conseguiria estudar mais. E sentar e ficar fazendo redações e redações. Então eu não me via mais voltando para tentar estudar. O meu conteúdo, basicamente todo de ensino médio ainda está comigo. É claro que eu esqueci os detalhezinhos, né? As notas de rodapé dos conteúdos, mas o grosso ainda está comigo. Então eu sei que se eu sentasse a estudar, não seria do zero. Eu teria uma boa bagagem já para já ir, que me daria um bom começo para voltar a estudar, então não precisaria de muito tempo, mas eu não tenho mais condições de sentar e estudar conteúdo de ensino médio. E fazer vestibular também, não tenho mais. Então a decisão, a Argentina foi como objetivo principal. E a Argentina sempre esteve como plano de fundo na minha vida. E é algo que eu demorei para aceitar ir por conta desse meu preconceito ou desse meu pedantismo em querer a universidade que eu queria, que era a USP.
Então é isso. É esse o vídeo e talvez eu volte, talvez eu não volte, eu não sei. Se tiver algo legal para mostrar, eu volto. E eu digo isso porque por enquanto ainda é muito igual, mas eu acredito que a hora que eu for fazer a mudança para a Argentina e tiver a realidade dentro da universidade, vai ser mais legal os vídeos e vocês acompanharem, né? Mas por enquanto é isso. Então, até logo.